Diante de tudo isso, as três crianças, né, Pedro, Susana e Lúcia, irmãos, encontram Aslan. Olá, o livro que eu quero compartilhar com vocês é As Crônicas de Nárnia, escrito por Clive Staples Lewis, mais conhecido como C.S. Lewis, né? É um livro composto por 7 contos, todos imersos num reino fantástico de Nárnia. E antes de falar um pouco mais sobre algum desses contos, gostaria de compartilhar um pouco sobre a história do autor, né? Não tem como falar sobre o livro de Nárnia sem antes contar um pouco sobre quem foi Lewis, o irlandês nascido em 1898, que logo na sua infância perde a sua mãe de uma maneira muito trágica e é cuidado e é ensinado por um professor que desde muito cedo cultivou sobre ele os estudos, o racionalismo, e ao estar imerso neste mundo acadêmico, Lewis também se tornou ateu por muito tempo. Durante sua juventude, Lewis também lutou na Primeira Guerra Mundial, onde enfrentou diversas batalhas, viu amigos morrendo e diante de toda essa realidade, ele não acreditava em Deus. Mas foi ao entrar na universidade, ao se graduar em literatura, ele conheceu um grande amigo, né? Um grande escritor, J.R.R. Tolkien, o escritor de Senhor dos Anéis. E ao ver a grandiosidade daquele autor, de toda a sua obra, ele pôde se inspirar em escrever as Crônicas de Nárnia também. Lewis se converteu durante a sua amizade com Tolkien, porque percebeu que, apesar de ser cristão, ele era muito inteligente para a sua época, né? Lewis não acreditava que uma pessoa cristã poderia também ser estudiosa, poderia ser crítica, que só ficaria fechada em seu pequeno mundo, né? Mas não foi isso, né? Tolkien mostrou para Lewis um novo universo, uma nova maneira de se pensar. E com isso, Lewis escreveu o seu primeiro conto, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Esse primeiro conto que eu quero destrinchar mais com vocês fala sobre 4 irmãos que fogem da guerra para uma pequena casa de campo de um professor, e lá, entre suas brincadeiras de esconde-esconde, a irmã mais nova, Lúcia, se esconde em um guarda-roupa em uma sala vazia. E ao entrar nesse guarda-roupa, ela é teletransportada, né, para um novo mundo, para um bosque, onde encontra um pequeno fauno, né, uma criatura meio humana, meio bode, e ela é inteirada naquele universo onde não há verão, apenas inverno, e o inverno onde nunca é Natal, como é descrito no livro, e ela é apresentada a uma promessa de que um dia se tornará verão quando Aslan chegar ao reino. E ela volta para sua família e conta para eles o que aconteceu durante a sua ida, né? Que não passaram nenhum segundo de quando ela foi e quando ela voltou, mas ninguém acredita nela, por ser uma criança. Após alguns dias, brincando novamente de esconde-esconde, um dos irmãos, Edmundo, também vai para o guarda-roupa, para Nárnia, e ao invés de se deparar com uma figura amigável, se depara com uma feiticeira de gelo. Essa feiticeira, ela é a que governa o mundo de Nárnia, e a sua apresentação para Edmundo foi muito calorosa, muito aconchegante, deu a ele um cobertor, deu a ele um doce, né, um manjar turco,
e encantou o menino com a promessa de que ele também seria rei daquela nação. E isso encantou o menino, porém era apenas uma ilusão. A feiticeira estava enganando ele. E passado alguns dias, os 4 irmãos também visitam aquele armário e se deparam com este reino que estava sendo criado, né? Mas apesar de tudo isso, Edmundo trai os seus irmãos e se alia à feiticeira de gelo, que queria apenas destruir todos os humanos, que eram os 4 irmãos, porque existia uma profecia de que 4 filhos de Adão e de Eva destronariam a rainha de gelo. Então, ela vendo que exatamente 4 crianças vieram ao reino e estava com um boato de que Aslan voltaria, ela saberia que suas horas estavam contadas. Diante de tudo isso, as 3 crianças, né, Pedro, Susana e Lúcia, os irmãos, encontram Aslan. E o que é um Aslan? Aslan é um leão. Mas não é só um leão, ele é o rei de todo aquele reino. Era um rei que estava fora, mas que havia retornado e traria paz para o reino. Porém, com a traição de Edmundo, não tinham mais escapatórias de uma guerra que aconteceria entre o exército da rainha e o exército de Aslan. Porém, as magias profundas, né, como descrito no livro, diziam que após uma traição precisava ser derramado sangue. A feiticeira estava prestes a sacrificar Edmundo por conta da traição que ele fez com Aslan e com seus irmãos. Porém, Aslan se entrega no lugar de Edmundo. E é muito descrito no livro que as 2 irmãs, Susana e Lúcia, viram ao vivo, né? Viram presencialmente tudo que aconteceu com Aslan, né? As criaturas cortaram sua juba, amarraram, amordaçaram ele e a feiticeira deu o golpe final em Aslan. E mesmo assim, eles foram depois para uma guerra e as meninas em prantos, chorando, muito tristes com a perda de um grande amigo, vem o leão ressurreto. Ele ressuscitou dos mortos e livrou todas as pessoas que estavam petrificadas da rainha. E após vencer a guerra, os 4 irmãos foram coroados reis e rainhas de Nárnia. Toda essa história é uma história fantástica, escrita para crianças. Mas mesmo assim, todos nós adultos também podemos receber essa mensagem e compartilhar para as outras pessoas, né? O Aslan, ele simboliza Jesus, aquele que reinou e que reina hoje e que morreu pelos pecados de todos nós, né? É muito importante a gente frisar que Nárnia primeiro foi apresentada para crianças, né? Lúcia, a mais nova, que conheceu primeiramente o reino de Nárnia, que simboliza o reino de Deus. E nesse caso, é como descrito na Bíblia, que o reino de Deus pertence às crianças, né? Então, a partir desse simbolismo, a partir de toda a mitologia que vem através do reino de Nárnia, crianças podem conhecer Jesus, conhecer a Deus de uma maneira diferente e depois poder ser apresentada da maneira mais convencional, que é através da Bíblia, através de uma igreja, né? Então, este é o conto que eu queria contar para vocês, para você compartilhar, e convido você também a conhecer os outros contos, né? Conhecer um pouco mais sobre o reino de Nárnia, né? Porque este reino pode estar a um armário de distância.